desculpe. De 15 minutos. Senhor relator, Cândido Alfredo, desembargadora Vivian Caminha, desembargadora Maria Isabel, procurador federal, trata-se de um convênio, de um repasse feito pelo Ministério dos Esportes para um pequeno município. Por que pequeno? Depois eu vou descrever em razão da apresentação do parecer do Ministério Público. É um município de 8.000 habitantes, São Sebastião da Moreira, fica no norte do Paraná. Evidentemente, o doutor procurador foi muito competente na questão jurídica, mas eu vou além. Eu não vou discutir direito, obviamente, com vossas excelências, que eu já li os currículos e sei que cada um foi brilhante na sua escola e se destacaram. Mas eu vou discutir, fundamentalmente, o ponto fulcral desse convênio, que eu tenho pleno conhecimento. Não porque sou advogado, mas porque, coincidentemente, eu também fui prefeito na mesma época em que foram feitas essas quadras no município vizinho, chamado Nova Santa Bárbara, também pequeno, 4.000 habitantes, onde os quenianos treinam, doutora, a senhora gosta de maratona, os quenianos treinam nessa cidade de Nova Santa Bárbara, os africanos treinam lá desde 2002, quando eu era prefeito lá. E o Adevilson foi prefeito 3 vezes em São Sebastião do Moreira, eu fui 3 vezes prefeito em Nova Santa Bárbara. E eu também recebi esses convênios. Como é um convênio do Ministério do Esporte, doutora Maria Isabel, o interveniente é a Caixa Econômica Federal. Aí que está a questão. A Caixa Econômica Federal, como interveniente desse convênio, o recurso é repassado, rapidamente eu vou explicar, o recurso é repassado para o município. O município vem para a Caixa Econômica esse dinheiro do convênio. O município precisa elaborar um projeto técnico que tenha viabilidade econômica, social também, e que seja realizável. E vai para a Caixa. A partir desse projeto do município, a Caixa analisa. Se a Caixa aprovar o projeto, dá sequência, abre o processo licitatório. Em abrindo o processo licitatório, tem que fazer, obviamente, todos os procedimentos de um processo licitatório e reenvia para análise do Departamento Jurídico da Caixa Econômica Federal. Se houver essa viabilidade, se estiverem corretos, a Caixa autoriza, então, os inícios da obra. E começa a obra com a interveniência da Caixa. A Caixa acompanha para e passo todos os atos desta obra. Ou seja, chega na Caixa Econômica Federal, após aprovada a licitação, começa a obra pela empresa. Cada percentual que é feito da obra, a Caixa Econômica vem atestar com seus engenheiros. A Caixa vem atestar com seus engenheiros. Quem faz os relatórios de acompanhamento de empreendimentos, que são as RAIs, são os engenheiros da Caixa Econômica Federal que fazem. E só a partir da correção desses relatórios é que se libera pausadamente esses recursos, até a obra atingir 100%. A cada percentual é feito o acompanhamento da obra pela Caixa Econômica Federal. Então, se houve algum erro, se houve alguma anomalia, a Caixa necessariamente tinha que fazer parte do polo passivo dessa ação. Porque ela acompanhou a liberação, ela acompanhou as medições, os engenheiros da Caixa, todos eles subscreveram as medições, o departamento jurídico da Caixa Econômica atestou a lisura do processo licitatório e uma correção só no parecer do Ministério Público. A licitação, ela foi publicada no Jornal de Circulação, que era o jornal oficial do município, e também necessariamente e obrigatoriamente, nesses casos de recursos públicos, ela tem que ser publicada no Diário Oficial da União. Ninguém estava impedido de participar da licitação. Nenhuma empresa do Brasil, inclusive aqui do Rio Grande do Sul, poderia participar da licitação. E, ademais, naquela pequena localidade, só haviam 3 empresas de material de construção. Só. Havia do Jorge pai, do Jorge filho e também de uma outra senhora que não quis participar da licitação e que foi comprovado, foi juntado o convite e ela foi convidada para participar, mas ela não quis participar. Então, 3 empresas foram convidadas na carta convite, mas a publicidade foi nacional para que todos pudessem participar do processo licitatório.
Então, não houve cerceamento de ninguém que houvesse interesse em participar. Pois bem, feito isto, feita a obra, passado pela análise da Caixa Econômica Federal, que é uma análise rigorosa, todos esses documentos, eles são enviados para o Tribunal de Contas da União e para o Ministério dos Esportes, que foi o autor que liberou o recurso. R$75 mil. R$75 mil para construir 3 quadras poliesportivas é uma miséria, e eu falo isso como ex-prefeito, porque eu tive a oportunidade de ter esse convênio nas mesmas condições que foi na gestão 2000 e 2004, eu recusei. Recusei por 2 motivos que é interessante e importante nesse processo. Primeiro, porque eu não tinha o terreno. O município tem que ter o terreno para fazer as quadras. E porque a exiguidade dos recursos. O próprio engenheiro Ricardo Ramada, que trabalhava no município vizinho, e já foi engenheiro do meu município também, quando eu fui prefeito, ele mesmo falou, olha, é muito exíguo esse recurso, é muito pequeno esse recurso para fazer a quadra. Então, tudo foi passado pela Caixa Econômica Federal. Na audiência de instrução desse processo, foram ouvidos os 3 engenheiros da Caixa Econômica Federal e foram ouvidos todos aqueles que compunham a gerência de mercado e municípios, que era a gerência que coordenava isso. Todos eles foram ouvidos em sede de instrução. Todos reafirmaram que não houve superfaturamento e que não houve subfaturamento e que as obras estavam adequadas ao que estava planejado. E, ademais, muito importante também, que a planilha que foi feita pelo engenheiro da Caixa também foi feita que a planilha que foi feita pelo engenheiro Ricardo Ramada também foi feita e atestada pela Caixa Econômica Federal. Então, não há nem um quantitativo a mais ou a menos nessas obras. E a decisão condenatória do juízo de primeiro grau levou em consideração 3 fatores. Primeiro, a não observação do número mínimo de 3 licitantes, pois apenas compareceram 2. Pois bem, mas 3 foram convocados, doutora Víria, 3 empresas. Uma não participou porque não quis. E foi publicado no Diário Oficial da União também, e foi publicado no Diário Oficial do município, que era o órgão oficial que circulava em toda a região norte do Paraná. E todos tinham acesso a esse processo licitatório. E obviamente, o engenheiro, o Ricardo Ramada, não tinha nada a ver com o processo licitatório, que é o meu cliente, não tem nada a ver com o processo licitatório. A escolha dos locais, segundo o juízo de primeiro grau, era inapropriada para a construção das quadras. Ora, eram os locais que haviam. São 3 conjuntos habitacionais em São Sebastião de Amoreira, onde residiam pessoas carentes, eram projetos de mutirão, em São Sebastião de Amoreira. Eu conheço as 3 quadras, e quando na sentença falou, olha, passava na rodovia, é que a rodovia passa no meio de São Sebastião de Amoreira, então, necessariamente, essa quadra estava ali porque havia um conjunto habitacional. Então, o prefeito tinha esses 3 terrenos e serviam a comunidades carentes, porque eram para servir as comunidades carentes. Esse é um dos argumentos de que diz, que é apontado pelo Ministério Público Federal. E o superfaturamento na quantidade de materiais empregados na execução da obra. Ora, todas as planilhas foram aprovadas pela Caixa Econômica Federal. E R$75 mil, segundo o engenheiro, na audiência de instrução, o engenheiro foi questionado por mim. Eu perguntei a ele se houve superfaturamento ou se houve alguma incongruência nessa obra. Ele disse textualmente que ele não via como poderia ser superfaturado 3 quadras por R$25 mil. E o juiz, novamente, naquela oportunidade, repetiu a pergunta para ele. O senhor está dizendo que não houve superfaturamento. Estou dizendo que não houve superfaturamento. E entendo que não pode haver superfaturamento na construção de 3 quadras por R$75 mil. É uma questão, inclusive, lógica. Outra coisa, esse processo, todo esse processo, ele voltou depois, houve uma representação. Essa representação é oriunda de uma desavença política com a ex-prefeita Devilson. Foi feita a representação no Ministério Público Federal por particulares, por atritos políticos, e foi feita a representação também direcionada ao Tribunal de Contas da União, que já havia aprovado o convênio
que já havia aprovado o convênio. O tribunal determinou novamente a revisão, determinou que técnicos e profissionais da Caixa voltassem para São Sebastião de Moreira para verificar os apontamentos da representação. E isto foi feito novamente, a Caixa novamente revalidou tudo que tinha já feito, devolveu para o Tribunal de Contas da União e o Tribunal de Contas da União arquivou novamente a representação. Então, esse processo já havia sido também devolvido para o Tribunal de Contas da União. E, por fim, na ação penal que foi citada, o réu Ricardo Ramada ele foi absolvido. Os outros réus também foram absolvidos. Na verdade, não restou nenhum réu condenado na ação penal. Por quê? Pelo entendimento da 8ª turma deste egrégio tribunal, eles entenderam que não houve frustração do processo licitatório. E absolveram todos do artigo 90 da lei de licitação, que não houve nenhuma frustração do processo licitatório. E também, o mais importante aqui destacar é o seguinte: como é uma obra com a interveniência da Caixa Econômica Federal, a Caixa necessariamente teria que fazer parte do polo passivo dessa demanda, porque ela testou, ela foi no loco, ela verificou, ela aprovou a localização das quadras que eram feitas nos conjuntos habitacionais. E eram os únicos imóveis que a Prefeitura detinha e possuía para fazer as quadras. Não havia outros locais para fazer essas quadras. Então, ela atendeu perfeitamente. Então, o que a gente pugna aqui, senhores desembargadores, nobres desembargadores, é que volte a paz social, porque são municípios pequenos, são funcionários que trabalham, o Ricardo Ramada mesmo, esse engenheiro, que é um japonês, hoje ele voltou a trabalhar no nosso município Nova Santa Bárbara lá. São pessoas carentes, são pessoas que não detêm enriquecimento ilícito, não se beneficiaram desse processo licitatório nenhum, fizeram tudo de acordo com o que determinava a Caixa Econômica Federal e passou pelo crivo do Tribunal de Contas da União e, no nosso entendimento, não há possibilidade nenhuma de haver qualquer anomalia na licitação ou de haver qualquer superfaturamento num recurso tão exíguo como R$ 75 mil para construir 3 quadras. Então, eu estou pugnando pelo provimento e pela improcedência da ação civil pública em relação ao engenheiro Ricardo Ramada e também ao empresário Jorge Henrique, que participou do processo licitatório. Muito obrigado, senhor. Obrigado, doutor. Considerando que são vários fatos, eu vou indicar a suspensão do julgamento para examinar melhor o que foi trazido nas 2 sustentações orais. Trago em mesa na próxima sessão, se for possível. Obrigado, doutor.